Convido o ilustre André Luiz Garcia Santiago, presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso do Sul, a fazer uso da tribuna. Por solicitação do ilustre deputado Pedro Kemp, segundo secretário dessa Casa, Vossa Excelência disporá de 15 minutos. Bom dia. Pela coincidência, deputado Paulo Corrêa, todas as vezes que estive à tribuna, o senhor fazia parte da presidência da mesa, e mesmo não estando como presidente, hoje, coincidentemente, estamos matando a saudade, vamos dizer assim. E, em nome do deputado Pedro Kemp, eu quero cumprimentar todos os deputados dessa Casa, devido à possibilidade e o respeito da democracia em que eu possa representar os aposentados, esse grupo de sumo valor, de suma importância para o Mato Grosso do Sul, representando os mesmos com relação ao quesito da contribuição previdenciária, que é uma pauta muito importante. Devido à emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, nós tivemos uma alteração da questão de contribuição previdenciária, todo o regramento básico da Previdência brasileira. E o Estado de Mato Grosso do Sul, em 18/11 de 2019, na toada da Emenda Constitucional Federal, aplicou a Emenda 82 aqui no Mato Grosso do Sul, fazendo com que houvesse a possibilidade de alteração de contribuição previdenciária baseada no excedente do salário mínimo. E a Lei Complementar 274, basicamente, instituiu esta cobrança em cima de todos os aposentados e pensionistas do Mato Grosso do Sul. Essa contribuição, essa alteração, fez uma oneração muito pesada dos gastos, dos proventos dos aposentados aqui no Estado. E ela, de certa forma, ela foi em duplicidade, porque além de aumentar a contribuição previdenciária em 14%, ela diminuiu esse teto do regime geral de previdência para o salário mínimo, fazendo com que servidores que, por mais de 40 anos, que contribuem para o Estado de Mato Grosso do Sul, que fizeram a sua parte para que o Estado tivesse a pujança que existe hoje, passou a ter esse peso de contribuição, continuando a pagar os impostos. E a gente está falando de servidores que diminuíram a qualidade de vida, muitos servidores que têm uma carga de responsabilidade perante a sua família, muitos servidores que têm uma carga e problemas de saúde, que têm que, basicamente, ter essa preocupação na sua conta familiar, e em outras situações que são servidores que dedicaram a tudo isso. E por isso nós fizemos um levantamento, e eu quero apresentar isso para todos os deputados, da realidade da contribuição previdenciária no Brasil. Quando se faz o estudo, deputado Zeca, nós temos 12 estados brasileiros que mantêm o regime geral, o teto do regime geral da Previdência Social. 12 estados. Nós temos 10 estados que mantêm o regime do salário mínimo alterado. Só que, na maioria desses estados que mantiveram o salário mínimo, eles fizeram um tipo de previsão intermediária. Muitos colocaram a isenção para os servidores que têm problemas de saúde, e alguns estados estabeleceram um regramento percentual por aquilo que o servidor ganha. E aí nós temos 4 estados que estabeleceram um teto de 3 salários mínimos, e um estado de exceção, que é o Rio Grande do Norte, que estabeleceu um valor específico, desde que tenha a previsão de reajuste inflacionário para que se tenha a manutenção do teto de cobrança desse servidor. Então, o que eu quero apresentar isso a todos os deputados e a importância disso? É que casas de leis, governos dos entes federativos do nosso país tiveram a preocupação de ter um olhar humano
para com os aposentados e pensionistas, para que se tivesse uma diferenciação dessa contribuição previdenciária, respeitando todo o período de contribuição e de vida que esses servidores tiveram, colocando um tipo de regramento diferenciado. E nós estamos aqui solicitando ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando a essa Casa de Leis, a abertura do diálogo perante essa realidade nacional. Uma realidade em que várias casas de leis tiveram um olhar diferenciado para poder analisar e respeitar esses servidores. O Estado de Mato Grosso do Sul, ele está na contramão, porque manteve o salário mínimo como teto e não teve nenhum regramento diferenciado. E nós precisamos da fala dos nossos deputados, nós precisamos que os nossos deputados sejam o nosso porta-voz perante o governo do Estado. Pedro Kemp, a importância do deputado ouvir o cidadão, a importância de verificar as necessidades que o cidadão precisa, e nós temos hoje como realidade o Estado de Mato Grosso do Sul com uma arrecadação muito boa, crescente, demonstrando o fôlego que o Estado tem, e eu acredito que hoje é o momento de nós abrirmos esse diálogo, sim, de iniciarmos uma tratativa com o governo do Estado, para que a gente possa, ao menos, verificar a possibilidade de dar um pouco de fôlego para esse servidor, principalmente os servidores que têm que são acometidos de doenças, servidores que muitas vezes sustentam a continuidade da família, servidores que naquele momento tinham dívidas e eles tiveram uma mudança da qualidade de vida e do limite da renda da família diminuído drasticamente. Eles tiveram que fazer malabarismos e hoje eles pedem socorro. Hoje eles têm procurado os sindicatos, têm feito esse movimento independente, muito bonito. Eles têm procurado acesso aos deputados. Nós já tivemos contato com alguns deputados para que a gente possa amadurecer essa ideia. Nós precisamos, sim, nesse momento, para finalizar aqui a fala, agradecendo a atenção dos deputados, da Mara Caseiro aqui, que representa as mulheres aqui nesse momento, para que a gente possa, sim, dialogar com as lideranças do movimento, que a gente possa amadurecer dentro dos gabinetes com os deputados a justificativa de tudo isso que está sendo da realidade nacional. Júnior Mock já advogando por questões previdenciárias, Júnior, é uma situação muito importante. Eu fui tocado, tá? É um movimento que iniciou independente, mas eu fui tocado por necessidade de servidores que nos procuraram, necessidades financeiras. Nós chegamos ao cúmulo de servidores aposentados procurarem o sindicato solicitando empréstimo, de tamanha a dificuldade que o servidor estava tendo, ou para comprar remédio ou para alimento, no momento que teve essa mudança. E aí eu vejo, sim, agora uma maturidade no movimento independente, são eles que estão pedindo esse socorro. O levantamento que nós fizemos aqui é importante, porque a realidade nacional coloca a maioria dos estados, deputado Lídio, preocupados em fazer uma alteração, uma diferenciação da cobrança deles, e somente 10 estados que se mantiveram. Só que esses estados, dos 10, a maioria fez um tipo de cobrança intermediária, ou colocou essa diferenciação de acordo com o salário, ou ele isentou várias situações de servidores, por exemplo, que são acometidos de doenças. Ou seja, teve essa preocupação. Eu acho que esse diálogo nós precisamos achar algo intermediário, e o Estado, ele sempre atendeu essas demandas, sempre foi aberto para o diálogo. Eu acredito que esse é o momento de nós caminharmos juntos, ouvirmos os servidores e a gente conseguir uma solução para esse problema. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, pela ordem, o ilustre deputado. Santiago, se a senhoria puder permanecer aí na tribuna. Não, você não pode fazer. Ele só usou a tribuna, deputado. Aí Vossa Excelência faz o comentário. Certo. Está dispensado, Santiago. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao ilustre deputado, voltando à sessão, deputado Júnior Lídio Lopes. Santiago, eu quero parabenizar a senhoria pela fala aqui nessa tribuna. Você que sempre foi um guerreiro em defesa do servidor público, principalmente nesta pauta, deputado Zeca. Essa casa teve dois momentos que não foi fáceis lá atrás. Uma era votar a questão da alíquota de desconto do servidor, alíquota previdenciária. Eu, na época, fui totalmente contra, e aqui teve um embate muito pesado nessa casa, porque eu sabia que ali na frente ia chegar aonde chegou a hora de ver os servidores aposentados sendo massacrados, seus salários achatados com descontos altos. Fui contra na época e fui retalhado pelo governo, porque me posicionei contrário, porque sou servidor e fui em defesa dos servidores. O segundo momento foi quando nós votamos a questão previdenciária, que era justamente acompanhando a Previdência Social, porque mudaria o teto para o desconto. A Previdência Social tinha um teto de R$ 5.600. Todos os servidores que ganhavam abaixo disso eram isentos da contribuição, estavam contemplados. Mas quando a Previdência Social baixa para o teto de um salário mínimo, pegou todo mundo, e principalmente uma categoria que é a mais sacrificada, porque chegaram no momento de aposentadoria com salário achatado, reduzido, e que hoje passa a dificuldade que a gente está vendo, acompanhando diariamente aqui nesse plenário. E na época, eu fui lá então, vendo que isso ia acontecer, de você achatar de 5.600 para um salário mínimo, eu apresentei uma emenda na época para que o teto do Mato Grosso do Sul fosse 3 salários mínimos, porque nós não pegaríamos esse pessoal que ganha menos. Consegui aprovar na CCJ, mas o governo conseguiu derrubar no plenário. E nós não evoluímos nisso, não conseguimos evoluir. Mas o Estado do Mato Grosso e o Estado do Paraná evoluíram, pegaram a cópia comigo aqui das minhas emendas e aprovaram nos seus estados 3 salários mínimos, que é o teto deles lá, e contemplou a maioria das categorias. Que eu acho que é hoje o que essa casa precisa fazer, junto ao governador Eduardo Riedel, fazer um empenho, mesmo porque ele disse no período de campanha que iria rever essas questões dos aposentados, e a gente rediscutir isso tudo, trazer para esta casa, para que a gente reveja e melhore o teto, pelo menos coloque um teto de 3 salários mínimos, que a gente libere esse pessoal que está sendo sacrificado hoje no salário. Quero dizer, conte com o deputado Lídio Lopes, estou à disposição de brigar, discutir junto com vocês, de acompanhar e de votar favorável a vocês naquilo que vier para esta casa. Muito obrigado.